São parábolas. Versículo 7. Aí ele vai falar, e houve batalha no céu, a briga começou no céu, não foi na terra. A encrenca do diabo contra os filhos de Deus começou no céu, porque o diabo Satanás queria tomar o trono lá, enquanto Deus estava fazendo aqui na terra, a terra. Agora, aí ele faz assim, e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana a todo homem, a todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de Deus os acusava de dia e de noite. E eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Os nossos irmãos do passado, irmãos, foram perseguidos até a morte por Roma. Foram perseguidos. Mas eles não amaram a vida deles, eles preferiram morrer do que negar Jesus. Continuando, versículo 12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Ele perseguiu a igreja. E foram dadas à mulher 2 asas de grandes águias, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Depois nós vamos ver o que significa esse tempo e metade de um tempo. Vamos ver depois o que significa isso. Veja bem. Agora, olha bem. O que são as 2 grandes asas que foi dada para a mulher, irmãos? O Velho e o Novo Testamento. O Velho e o Novo Testamento. São as 2 grandes asas que foi dada para a igreja. O Velho e o Novo Testamento. Ah, mas o Velho Testamento é lei de Moisés, os profetas foram... Não. Jesus disse em São Mateus capítulo 5, versículo 19, que nem o jovem, nem o tio de toda a lei não deixará de ser cumprido. Nem o jovem, nem o tio. Por quê? Nem venha me dizer que Velho Testamento ficou para o passado, que Velho Testamento é Bíblia. Para qualquer crente. Agora, está certo que tem muitas leis ali que aplicava para o povo de Israel e não aplica para o povo brasileiro. Como pena de morte, essas coisas nós não temos aqui no Brasil. Mas o povo de Israel até hoje ainda tem pena de morte. Porque isso faz parte das leis de Moisés. Mas são leis que são... Tem leis que estão na Bíblia que são leis nacionais, mas quando estiver na Bíblia, aí é federal, é internacional. Mas respeita-se de nação para nação a questão da pena de morte. Então, veja bem, irmãos, mas a Bíblia é sagrada, Velho Testamento e Novo Testamento, é lei de Deus para todo crente. Então, por isso, são as 2 asas da águia, grande águia. As 2 asas que foi dada para a mulher foi a Bíblia Sagrada. Porque naquele tempo ainda não tinha a Bíblia escrita em papel. Ela era escrita em pergaminho. Mas ela tinha sido entregue por São João. Deus tinha mandado João escrever e mandar para todas as igrejas. Só que escreveu em pergaminho. Mas Roma confiscou os pergaminhos. Confiscou. Mas, ainda assim, o verdadeiro cristão nunca deixou de ter um contato com Deus. Ele sempre teve uma forma de... Teve crentes que esconderam, como hoje se encontra os manuscritos dos pergaminhos em lugares como no Mar Morto e vários outros lugares, encontra em cavernas, exemplares de pergaminhos que os cristãos esconderam, liam escondido e esconderam para Roma não confiscar, porque queimavam em praça pública os pergaminhos. Então, irmãos, como ele foi dado para nós como 2 asas, como asas de águia, então ela não podia acabar. Tanto que chegou no nosso dia hoje, porque é a palavra de Deus.
Então foi dadas duas asas. Aí, nós estávamos aqui, versículo Apocalipse, né? Eu tinha voltado para Apocalipse 12. Versículo 12. Não, versículo 13. E quando o dragão viu que fora lançado da terra, perseguiu a mulher que dera a luz do filho. E foram dadas à mulher, 14, duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Foi fazer guerra a quem, irmãos? A nós, aos cristãos. Tanto que Roma matou 68 milhões de crentes ao longo da história. Mas a mulher é a igreja, está sendo perseguida. E foi fazer guerra, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, irmãos, vai existir um povo que não vai se contaminar. Ele vai guardar a palavra de Deus. O mandamento é a palavra. Vai guardar os mandamentos, vai guardar a palavra. Porque ela está escondida onde? No coração. Por que ela está escondida no coração? Porque cada dia que você está lendo a Bíblia e que você vai passando aquilo, vai gravando, vai ficando na sua mente. Eu acho interessante o irmão Wellington, às vezes ele chega aqui, ouve isso aqui, por quê? Porque está lendo. Pode às vezes até ter uma certa contradição entre nós aqui, não tem problema. Mas isso quer dizer que você está lendo, que você está examinando. Não está errado não, tem que examinar mesmo. Agora, as contradições, aquela forma de crer, não, tem que ir acertando entre outros, porque dois só podem andar juntos se estiverem de acordo. Está escrito isso em Amós, capítulo 2, versículo 4. Dois só poderão andar juntos se estiverem de acordo. Amós 3, 4. Só poderão dois andar juntos se estiverem de acordo. Então a gente vai ter que ir estudando a Bíblia. Então, irmão, essa mulher aqui é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é só Maria. Porque Maria ficou lá no passado. Essa mulher que foi perseguida e que fez a habitação no deserto. O que significa o deserto? É que ela ficou sozinha. Ela foi tão perseguida que mataram os nossos obreiros, mataram os nossos apóstolos, os nossos homens de fé que vinham na frente do trabalho e puseram uma doutrina errada, inventaram a Igreja Católica, criaram a Igreja Católica no ano 325. E com isso, o Constantino, o imperador Constantino, o bispo Damaso de Roma e o bispo Pedro de Alexandria na Grécia, fundaram a Igreja Católica e perseguiram os cristãos. E esses cristãos tiveram que viver escondidos pelas cavernas, pelos desertos, pelos vales, onde hoje encontra esses pergaminhos, porque eles deixaram por lá os pergaminhos, deixaram escondidos. Então, irmãos, veja bem, essa mulher aqui, ela tanto representa Maria, que trouxe a luz a Jesus, como a igreja que traz Jesus para o mundo. Porque quem é que prega Jesus para as pessoas? Quem é que esclarece hoje Jesus para as pessoas? Somos nós, irmãos. É você. Você tem o dever de pregar o Evangelho. A igreja que prega o Evangelho. E a ovelha gera ovelha. Ovelha gera ovelha. Então a igreja, a mulher é a igreja, aquela mulher. Então, irmãos, uma das virgens, as virgens prudentes, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a virgem prudente. Mas e as virgens nécias? Quem são as nécias? Que são virgens. São virgens, por que são virgens? Virgem representa uma moça pura. Virgem representa uma moça, no caso, se nós pegarmos uma moça virgem, já falou virgem, ela é virgem, ela não foi adulterada, ela ainda não foi contaminada, ela ainda não deitou como um homem. Então ela ainda é uma moça virgem. Agora, se ela é virgem, porque ela ainda não foi casada com o esposo. Mas por outro lado, quem são elas, as 5 prudentes e as 5 loucas? A primeira ideia da gente vem que as 5 prudentes é a parte boa do Evangelho.
E a outra parte pensa que as 5 loucas é igrejas que faz doutrinas diferentes, doutrinas erradas. Eu digo para os irmãos, não é. Porque veja bem, irmãos, igreja, denominação, elas vieram de onde? Apocalipse 17. Apocalipse 17. Agora, irmãos, vamos ver uma outra mulher. Apocalipse 17. Vamos ver uma outra mulher. Nós vimos aqui uma mulher, que essa mulher é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos ver uma outra mulher. E essa mulher que nós vamos ver aqui, ela não é uma mulher virgem. Então veja bem. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, Apocalipse 17, e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que se assenta sobre muitas águas. Já começa falando de uma mulher prostituta. Então ela não era virgem. Os irmãos já viram uma prostituta virgem? Não existe. Olha aqui, ó. Então ela não era virgem. Vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta. Olha aí, falando de uma mulher. Essa mulher era prostituta, mas assentada sobre uma besta. Na Bíblia, irmão, o que significa besta? Não significa um asno, não significa um cavalo, um animal. Significa um poder. Besta significa poder. The best, o poder. Não é um animal, é um poder governante, um poder dominante. Essa mulher tinha poder de mudar até as doutrinas da Bíblia. Tão poderosa que ela era. Estava sentada sobre uma besta, de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias das suas fornicações. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Veja bem, irmãos, se ela era uma prostituta e ela era mãe, quem são as filhas dessa mãe? Essa aqui era uma igreja, mas era a igreja católica, essa grande prostituta. Essa mulher aqui que ele fala aqui, é a igreja católica. Como aquela mulher de Apocalipse 12 é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora ele está falando da outra igreja, da outra parte. Veja bem, são segredos da Bíblia. Mistério, versículo 5, e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. É a igreja que matou 68 milhões de crentes. Igreja que mata. Não é brincadeira não. E vendo-a eu, maravilhei muito com grande admiração. Puxa, mas que mulher poderosa. Poder matar, fazer o que ela quisesse. Versículo 7. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher. E da besta que é atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que vistes foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e já não é, e que ainda é. Estranho, né, irmãos? Era e já não é, e que ainda é. Aqui está assim: a besta que era e já não é, mas que virá. Que virá. Então, que é? Ela vai vir, então que ela é. Que ela existe. E ainda que é. E que virá. Sabe o que significa isso aí, irmãos? A besta que vistes
que é e já não é e que virá. Algum dia a Igreja Católica ficou sem um líder? Quando morre um Papa, logo não vem outro? E eles não têm o mesmo nome? Papa. Eles não mudam o nome. Inclusive, veja bem, o atual, os irmãos sabem qual é o nome do Papa atual, o nome verdadeiro do Papa atual? Os irmãos sabem que ele é argentino, né? Os irmãos sabem, né? Os irmãos sabem que ele chama Jorge, né? Ele chama Jorge e o sobrenome dele é Bergoglio. Jorge Bergoglio. Assim que ele foi eleito Papa, ele escolheu o nome de Francisco. Papa Francisco. Quer dizer, mudou de Jorge para Francisco. Esse é o nome romano que eles são obrigados a adotar. Então ele é e já não é. E a hora que ele morrer, elege outro no lugar dele. Então vai dar sempre um Papa no lugar dele. E que será. Quer dizer, mudou de Jorge para Francisco. Esse é o nome romano que eles são obrigados a adotar. Então ele é e já não é. E a hora que ele morrer, elege outro no lugar dele. Então vai dar sempre um Papa no lugar dele. E que será. E já não é, e que será. Na sua diz assim, e que virá, né? Porque se a hora que morrer o Bergoglio, vai vir outro. Mas vai vir com o mesmo nome Papa. Não muda de jeito nenhum o nome deles. Tá ali. Tá no poder. É a besta. A besta é o poder, irmão. O poder é o Império Romano, irmãos. Como que chama a Igreja Católica? O nome dela? Católica, Apostólica, Romana. Os irmãos sabiam que no ano 325 o imperador Constantino sabia que os bárbaros o venceriam? Os bárbaros eram os gregos junto com os bavários, que depois virou a Alemanha e a Rússia, mas eram os bárbaros daquele tempo. E os bárbaros iam vir para destruir eles. Eles tinham que arrumado lá na França e lá na Alemanha, que não chamava Alemanha nem França ainda. Mas eles tinham se unido e chamavam os bárbaros, e vinham para vencer Constantino. E Constantino sabia, Constantino era o imperador de Roma, era o Império Romano, Roma governava o mundo inteiro daquele tempo. E eles estavam todos insatisfeitos com Constantino, porque Constantino, o Império Romano, deixava eles pobres, cobrava demais imposto, tirava demais deles. Aí eles se revoltaram e fizeram um levante e vinham para vencer Constantino. E Constantino sabia que ia perder. Por que ele sabia que ia perder? Porque o bispo Pedro de Alexandria, na Grécia, veio e avisou ele. Falou, olha, você vai ser destronado. E como Pedro queria tomar o governo, e ele era um bispo, ele era um padre lá na Grécia, em Alexandria, ele era feiticeiro, e eles tinham medo dele. Até os bárbaros tinham medo dele. Porque ele era feiticeiro, mas ele não tinha o poder do governante, ele era líder religioso. Então o que ele fez? Ele veio aqui e aconselhou Constantino. E uniu com Damaso, que era um bispo, que era um apóstolo de Jesus Cristo, do Evangelho verdadeiro. E aí uniu que em Roma, metade de Roma era cristão e metade de Roma era pagã. Como era uma cidade muito grande, era dividida entre os crentes e os não crentes, entre o cristianismo e o não cristão. Aí o que aconteceu? O Pedro de Alexandria tinha poder sobre os não cristãos. E Damaso tinha poder sobre os cristãos. Então Roma estava dividida entre a religião cristã e a religião pagã e o Império Romano. E o Império sem força, sem poder, Constantino estava derrotado. Ele ia ser destronado. Ele ia perder. Então o que ele fez? Uniu os dois. Damaso, o cristianismo, e Pedro de Alexandria, a idolatria, que seguiam as idolatrias babilônicas, uniram e fundaram então a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí passaram o poder do Estado para a Igreja e mudaram o nome de César, mudaram para Papa. Criaram o papado, criaram a Igreja Católica e o papado. E aí elegeram o primeiro Papa. E esse Papa passou a governar o Império.
foi quando os bárbaros chegaram em Roma, ao invés de encontrar Constantino no poder, encontrou um Papa no poder. E quem era o Papa? Pedro de Alexandria. Por isso eles dizem que Pedro foi o primeiro Papa. Por isso que a Igreja Católica fala que Pedro foi o primeiro Papa. Mas não Pedro de Jerusalém. Porque Pedro de Jerusalém, nesse tempo, já tinha morrido. 325 anos depois de Cristo, Pedro já tinha morrido. Todos os apóstolos já tinham morrido. E estava ali um apóstolo falso, mentiroso, que era Damaso, que uniu o Estado com a Igreja. E aí, então, ao invés de eles eleger Damaso ou Constantino como o líder, elegeram Pedro de Alexandria. Por quê? Porque Pedro era o homem que todo mundo temia e tinha medo. Era o Caifás dos dias de Jesus. O homem que até o rei Herodes tinha medo. Porque o povo sempre teve medo de bispo, sempre teve medo do padre, sempre teve medo do líder religioso. O povo sempre tem um respeito especial por pastor, que são líderes. Agora, tudo bem, não quero entrar nesse assunto, mas vamos lá. Então, quando eles chegaram lá, quando os bárbaros chegaram para vencer, encontraram um homem já diferente governando o Império Romano. Encontraram Pedro de Alexandria, eleito Papa. E sabe que nome que ele tinha? Que nome que ele adotou? Qual é o nome do primeiro Papa? Foi Pedro de Alexandria, o primeiro Papa. E ele adotou o nome de Silvestre I. Silvestre I. Tanto que nós temos no Brasil uma corrida chamada Corrida de São Silvestre, que é uma das corridas mais famosas do mundo, que é em homenagem ao primeiro Papa, Silvestre I, o primeiro Papa. Então, por que eles não deixaram Pedro? Porque eles tinham que mudar para poder comparar o Império, porque no Império Romano, quando a pessoa era eleita, quando ele era eleito imperador, ele mudava o nome. Ele podia chamar o nome que fosse, ele podia chamar Nero, Tito, Marco Aurélio, mas ele ia ter que ser chamado de César. Ele passava a ser o César. O que quer dizer César para o Império Romano? O líder governante, o principal líder. Então, ao invés de eles terem ali um César, agora eles tinham um Papa. E quem que foi eleito Papa? Pedro de Alexandria. E os bárbaros tinham medo dele. Quando os bárbaros chegou, porque ele era feiticeiro. Quando os bárbaros chegou em Roma, encontrou quem? Pedro governando Roma. Aí o que fizeram? Aliaram com Pedro, porque aí Pedro passou a governar e a Igreja Católica passou a governar. E começaram a mudar todas as leis, todas as doutrinas verdadeiras da Bíblia e fizeram esse que tal que você vê de religião hoje aí. Então a Igreja Católica é a mulher de Apocalipse 17. Essa mulher de Apocalipse 17. Então vamos lá. Olha aqui. Versículo 7. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças. E a besta que viste foi e já não é? Os papas. Foi e já não é. Ele morreu. Mas que é? Então tá lá, até hoje. 1500 anos ele está um papa no governo lá. Todas as outras religiões mudam nome, muda tudo. Mas lá não, vai ser papa. Católica, apostólica, romana. Católica, apostólica, romana. Isso aí nunca mudou. Tem 1700 anos isso aí. Tá vendo aí, ó? Versículo 9. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças, os 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Os irmãos sabiam que a igreja, que a cidade de Roma, ela é edificada entre 7 montanhas? Tem 7 montanhas ao redor da cidade de Roma. Ela é circulada. Quando o irmão chegar em Cuiabá, o irmão vai entender o que é as 7 montanhas. Cuiabá, aqui em Mato Grosso, Cuiabá, também é uma cidade que está lá embaixo de um vale e toda rodeada de montanha. Só que é totalmente bem diferente de Roma, porque Roma, as montanhas estão todas rodeando a cidade mesmo. E Cuiabá rodeia o município. Você vê aquelas montanhas todinhas que rodeiam a cidade. De Cuiabá você vê montes para todos os lados de Cuiabá. Ela está entre a montanha. Cuiabá ali. Mas Roma é 7 montanhas que estão ao redor da cidade. Que são as 7 cabeças.
Agora, versículo 9, né? Aqui há sentido que tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram e um já é. E outro ainda não é. Não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. Isso aqui é o que está falando do Papa. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e a humanidade à besta. Entregarão seu poder e autoridade à Igreja Católica, porque ela governou o mundo por 1700 anos, a Igreja Católica. E estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. Então, quando Jesus vier, é que vai vencer ele, porque ainda não venceu. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Amém, igreja? Amém. Se tiver o que vencer, considerei que se assente comigo no meu trono. Amém, igreja? Amém. Então, veja bem, e agora aqui, veja bem, você vai estar junto com Jesus para a batalha final. A batalha final, essa batalha vai ser depois do arrebatamento. Porque ainda não é aqui, ó. Os vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Os eleitos somos nós, irmãos. Ele disse-me: as águas que vistes onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Está vendo o que quer dizer águas na Bíblia? Nações, povos, línguas, pessoas, multidão, água. A Bíblia diz isso aqui, está explicado. Então, eles estão no governo do mundo inteiro, onde tem gente. Estão governando. E os 10 chifres que vistes na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham a mesma ideia, e que o seu reino deem a besta até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Roma. Igreja Católica Apostólica Romana. A grande cidade. Está lá reinando. Onde que está o castelo de São Pedro? Onde que está o centro da Igreja Católica? Em Roma. Então, irmão, veja bem. As 5 virgens loucas não são as denominações. Porque as denominações são filhas da prostituta. Filhas da Igreja Católica. Nasceram de lá. Inclusive, a principal doutrina da Igreja Católica é a Santíssima Trindade. Deus dividido em 3. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa é a principal doutrina da Igreja Católica. E 99% das igrejas denominacionais, pentecostais ou não, seguem esse mesmo ritual. Eles têm Deus como 3 pessoas, como dividindo em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade. Quando Deus é só um, e só tem um trono no céu, não tem 3. Então veja bem, irmãos, a Igreja Católica e as denominações não são puras. Por que elas não são puras? Porque elas perverteram a Bíblia. Elas perverteram a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Olha aqui. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para ser doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade. Desviarão os ouvidos da Bíblia Sagrada e voltarão às fábulas. Agora, irmão, veja bem, qualquer igreja que tirar qualquer doutrina da Bíblia e mudar, essa igreja aqui serve isso, mas isso não está na Bíblia. Não interessa, está na igreja. A igreja tem teologia, a igreja foi para o seminário, estudou, tem o direito de fazer o que quiser. Porque tem 2º grau, tem faculdade. Podem mudar, fazer o que quiser. Eles fazem o que quiser, mas a palavra de Deus não vai ser adulterada. Porque o verdadeiro cristão prefere morrer do que pisar em cima da Bíblia. Ele segue as Escrituras Sagradas. Por quê? Porque ela é a lâmpada que guia o seu caminho. A lâmpada para o seu pé. Então, veja bem, as 10 virgens, irmãos,
é um povo que crê na verdade da palavra de Deus. Desculpe eu falar isso para vocês, mas qualquer pessoa que é batizada no batismo trinitariano, títulos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, são marcados com a marca da besta. Porque esse é o batismo da Igreja Católica. Ela que criou isso no ano 325. Porque todo cristão até o ano 325 era batizado, como está escrito em Atos capítulo 2, versículo 38, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo verdadeiro cristão até aquela data foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quando Damaso, Pedro de Alexandria e Constantino mudou as doutrinas, mudando o Império Romano para o Império Católico, eles mudaram o batismo e obrigaram o povo a batizar no batismo errado, matando 68 milhões de pessoas ao longo da história. E o povo, ao ver que estavam morrendo e morrendo em grande quantidade, passaram a aderir à doutrina errada. Preferiam aderir a uma doutrina errada do que morrer. Mas no meio de tudo isso teve o remanescente, um pouco de cristãos que morreram, mas não se perverteram. Agora hoje, irmãos, virou brincadeira a religião. Em cada esquina uma igreja, tantas igrejas, cada uma com suas próprias doutrinas, e todas praticamente com a mesma doutrina católica. Quando a igreja batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não tem o lava-pés, dá suco de uva, pão de padaria, hóstia, qualquer tipo de coisa, no lugar da verdade da palavra de Deus, adulterando a Bíblia. Seja lá a igreja que for, está adulterando a Bíblia. Apocalipse, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Versículo 17, 18 e 19. Não cuideis que vinde chamado menor no reino dos céus, e aquele, porém, que os cumprir e os ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, irmão, veja bem. Deus não permite que nós passemos por cima da bênção. Pensam o que quiser, como o teólogo falou para mim, vários teólogos já falaram isso para mim, com Emerson, que a Bíblia tem coisa que não é correta, que nós não podemos seguir, que o apóstolo Paulo errou. Fala o que eles quiserem. Eles têm o direito de falar o que eles quiserem. Mas nem um J, nem um tio deixará de ser cumprido. Põe a lei que eles quiserem lá. Aqui, ó. Versículo 18, Mateus capítulo 5. Nem o J, nem o tio deixará de ser cumprido. Agora, então, as virgens nécias e as virgens prudentes não são, nem as nécias nem as prudentes não são as igrejas. As igrejas são, uma é a prostituta, a grande prostituta, e outra as filhas da prostituta. Agora, as virgens nécias e as virgens loucas é o povo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Por que eles são nécias e por que eles são prudentes e são loucos? O crente que segue a verdade da palavra de Deus, o dia que ele vê que Jesus mandou batizar, cadê o quadro, né? O quadro saiu daqui. Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas mandou batizar em nome. Qual é o nome do Pai de Jesus? É Pai? Pai não é nome? Luiz Mariano é pai. Pai de Ivete. Ele não chama pai. Mas é pai. Mas não chama pai. Chama Luiz. Mas Luiz Mariano, como que chamava seu pai, Luiz? Mariano e Otávio de Andrade. Mas o Luiz é filho do Mariano. É pai da irmã Ivete. Então Luiz é pai. E Luiz é filho do Mariano. Então Luiz é filho. E Luiz é duas pessoas? É uma. Agora Luiz também é um espírito que se movimenta. Que vai para lá, vem para cá. Que tem vida. São três? É um só, irmãos. Agora veja bem, o pai de Jesus não tem nome? Pai não é nome? O Wellington é nome. E tem filho. E é pai. Emerson é pai. Ivan é pai. Mas só o pai de Jesus que não tem nome?
É só pai. Pai é título, irmãos. Pai não é nome. Filho. Filho é título. Todos aqui somos filhos. Filhos e filhas. Mas nenhum chama filho, nenhuma chama filha. Todos têm um nome próprio. E o Espírito? O Espírito Santo também tem nome, irmãos. É por isso que Jesus falou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora São Pedro, como tinha a revelação da verdade da palavra de Deus, que falou, não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro, mas meu Pai que está no céu. Que faremos, Pedro? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de quem, irmãos? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não, em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o nome do Espírito Santo. Aí, irmão, veja bem, o que é ser, você faça seu julgamento, virgem nécia e virgem prudente. A virgem nécia é batizada em nome de Jesus Cristo. A virgem prudente, as virgens são batizadas em nome de Jesus Cristo. E elas não estão adulteradas com doutrina nenhuma. Eles abandonaram tudo, abandonou todas as igrejas, toda a religião, toda a sua vida própria, tudo que você tinha. Seus amigos chegam lá de noite com cerveja para beber com você, você não aceita mais. Por quê? Porque Jesus entrou no seu coração. Porque você foi batizado em nome de Jesus Cristo. E esse é o nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome. Jesus Cristo. Agora veja bem, irmãos. Toda virgem nécia e prudente é batizada em nome de Jesus Cristo. Mas as prudentes, as virgens que são prudentes, que têm azeite na lâmpada, elas estão ali firmes, elas não olham para outra coisa a não ser para a palavra de Deus. Mas as virgens nécias que estão no nosso meio, que são pessoas batizadas em nome de Jesus Cristo, estão por aí, tem várias igrejas ali na esquina do asilo, tem igreja cheia de gente ali batizada em nome de Jesus Cristo. E o pastor falando que ele é o profeta. Eu sou o profeta. Jamais eu diria isso. O profeta é toda a igreja, porque Deus tem revelado para você, o mesmo tem revelado para mim. Senão você não aceitaria a palavra de Deus. Senão não andaríamos juntos, porque dois não andam juntos, não tiraria acordo. Agora veja bem, irmão, tem tanta gente por aí batizada em nome de Jesus Cristo, que você vai lá, eu tenho uma casa lá, se estivessem aqui talvez ficariam nervosos comigo. Tem uma família, tem uma esposa, tem filhos, tudo do jeito que, andando do jeito que quer, tudo batizado em nome de Jesus Cristo, abandonaram o evangelho, abandonaram tudo. Não é virgem nécia, irmãos? É virgem nécia. Eles não sabem o que está esperando eles pela frente, eles sabem que vem agora mesmo a grande tribulação. Vem, Jesus vai tirar os dedos e o que ficar vai. Agora, irmão, vocês acham uma crente que está aí andando na rua, uma moça, uma mulher crente que está andando na rua, por que vocês andam vestida? Por que eu não vejo as irmãs mal vestidas, mostrando seu corpo, mostrando seu seio, mostrando suas pernas, mostrando suas barrigas para todo mundo aí na rua? Porque você tem vergonha de andar de qualquer jeito, sabendo que você traz alguém no seu coração que é sobre todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo, e você não quer desonrar esse Jesus. Mas é aquelas moças lá, irmãos, andando tudo de qualquer jeito, de bermuda, andando vestido mal vestida, mostrando as barrigas, mostrando o seio, toda pintada, toda borrocada, como uma vez, toda estranha, como o povo do mundo, e batizada em nome de Jesus Cristo. Está certo que não estão em igreja nenhuma, mas é virgem nécia, porque é batizada em nome de Jesus Cristo, conhece a verdade, pode se arrepender, pode voltar para Deus. Eu oro para que isso aconteça, mas enquanto não acontece, são virgem nécia, porque conhece a verdade e está pisoteando na verdade. Agora, quem não conhece a verdade, não sabia dessas coisas, sabe apenas a igreja, irmão Luiz, irmã Eva, irmã Ivete é diferente, ela lê a Bíblia, ela sabe, ela vai lendo, como quando os irmãos sabem ler, vai começar a entender, mas aqui tem uma diferença, a Bíblia fala isso, a igreja fala aquilo, a Bíblia fala isso, a igreja fala aquilo, aí você começa a fazer, você mesmo, a sua interpretação da situação. Agora, e quem não sabe ler? Tem que crer naquilo que ouve, naquilo que ensinam. Agora, se você ensina errado, ele aprende errado. Mas se você ensina certo, ele aprendeu certo. Agora, irmão, veja bem. Virgem é aquela que não foi adulterada. Ela crê na palavra de Deus. Ela pode ser louca, mas ela crê na verdade. Está aí, ó,
cheio de crente batizado em nome de Jesus Cristo por aí. Desculpe eu falar, irmãos, às vezes fica chato até falar isso. Mas tem cabimento uma pessoa sair, deixar o evangelho, deixar a igreja. Por quê? O salário é pequeno. Por quê? Fulano não é casado. Porque fulano não pode tomar ceia. Então quem que pode tomar? Eu perguntei. Só vocês? Ah, se não for do meu jeito, não estou lá. Aqueles irmãos que saíram daqui. Por quê? Que pecado nós cometemos? Que erro você está fazendo? Quer dizer, você está tentando andar no evangelho, você está tentando se firmar, você está conhecendo o evangelho agora, está começando a caminhar, está começando a conhecer a palavra agora, está começando a sua caminhada agora. Quer dizer, você já está completo? Não. Você já sabe tudo? Não. Você já tem tudo? Não. Agora nós pegamos e vai jogar, abrir um buraco, jogar você dentro e encher de terra? Não, também. Temos que te ajudar a caminhar, a andar. Não é virar as costas para você. Ah, porque não é batizado no nome de Jesus, não pode tomar ceia. Me mostra onde que está isso aqui na Bíblia. Não é qualquer dar ceia para qualquer um, não é assim. Eu sei que a irmã não é qualquer um. Perdoa a frase. Eu sei que a senhora é uma guerreira, lutadora, que está lutando para sobreviver, que não quer ser difamada, não quer ser uma mulher qualquer, tentando lutar junto com o seu marido. Eu sei que a senhora, o senhor não conhece a Bíblia, não conhece as escrituras, não conhece aquilo, outro, mas está tentando ser um verdadeiro crente, uma pessoa fiel, honesta, batizado ou não em nome de Jesus Cristo. Eu sei que a irmã também luta, vai guerreando junto com o marido para criar aquele filho, para dar o melhor para a família. Eu sei que a irmã é honesta, ela é limpa de coração. Agora, não posso dar ceia, por quê? Porque não é batizado em nome de Jesus Cristo. Me mostra na Bíblia onde está escrito. Agora eu digo, no arrebatamento, só vai subir quem for batizado em nome de Jesus Cristo. Com especialidade agora, neste tempo, por quê? Porque agora nós estamos no tempo da reta final mesmo. Jesus está voltando. Então agora é hora de nós termos batizado em nome de Jesus Cristo mesmo. E peitar o mundo, as igrejas. Mas não, eu era batizado assim, mas agora não sou mais. Porque eu vi na Bíblia que Atos 2:38 e um monte de escritura outras que fala que o batismo é em nome de Jesus Cristo. E você não encontra uma única pessoa batizada da Bíblia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Encontra uma ordem de Jesus. Mas não um batismo. Então, irmão, veja bem. Virgem nécia é quem conhece a palavra. É quem conhece a palavra. No outro culto, nós vamos ver o que é azeite. Conhece a palavra, mas não tem azeite. Porque se tivesse azeite, não pisoteava em você. Está pensando que você é o quê? Qualquer coisa? Não! Você não é qualquer coisa, tanto que você não é qualquer coisa, que alguém morreu na cruz do Calvário, lá em Jerusalém, há 2022 anos atrás, para salvar você. Como que você é qualquer coisa? Você é uma pessoa que Jesus morreu na cruz para te salvar, Emerson. A senhora é uma pessoa, irmã Ivete, que Jesus morreu na cruz para salvar a senhora, para salvar o senhor, irmão Luiz, para salvar a senhora, irmã Eva, para salvar a senhora, irmã Rose, para salvar o senhor, irmão Eva, e para salvar este digno e pequeno pecador. Jesus morreu na cruz para nos salvar, irmão. Então o que você é? São João capítulo 1, versículo 10 e 11. Veio para o que era seu, os judeus, mas os seus, os judeus, não o receberam, mas a todos que o receberam, glória a Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. Amém, igreja? Amém. Então, o que você é hoje? Você recebeu Jesus como seu Salvador? Recebeu Jesus como seu mestre, como seu guia, como seu tudo? Ele é tudo para mim! Senhor Jesus Cristo! Você que recebeu Ele te fez filho e filha de Deus. E quem sou eu para falar que você não pode? E quem sou eu para falar que você não é? Se Ele te fez filho e filha de Deus. Então, meus irmãos, Virgem nécia são todos os crentes que seguem a verdade da palavra de Deus. E virgem louca é
todo aquele que pisoteia na palavra, que abandona, que fica jogando pedra e faz tudo de errado com relação ao cristianismo. Então, continuam pregando o evangelho por aí. Então, irmãos, veja bem, não deu de completar tudo, mas as virgens loucas e as prudentes é o povo batizado em nome de Jesus Cristo, porque as igrejas denominacionais que estão em todas as esquinas por aí são filhas da prostituta, Apocalipse 17. E outro dia eu vou mostrar para os irmãos onde é, o que significa o nome de blasfêmia. Está lá em Apocalipse 17, versículo 3, diz, e ela estava cheia de nomes de blasfêmias. O que significa aqueles nomes de blasfêmia que estavam nela? Na prostituta. Então, meus irmãos, o tempo já venceu, já passou, né? E tá certo aquele relógio lá. Eu tô perdido, hein? Nossa, ele tem que mudar de lugar, irmão, porque na posição que tá aqui, ó. 9h34. Meu Deus, perdoa, irmão. Passou o tempo, né? Nem vi. Eu tô olhando ele, mas parece que né? Nem 9 horas ainda não. Daqui não tá enxergando os ponteiros. A luz bateu de um jeito, no salãozinho enxergava.